Olá, tudo bem? Vamos iniciar a criação de um sistema gerenciador de formulários. Olá, tudo ótimo, vamos nessa. Para começar, preciso entender melhor suas necessidades. Qual o objetivo principal do sistema? O que você pretende gerenciar com ele? Pesquisas, inscrições, pedidos. Quem serão os usuários do sistema? Funcionários, clientes, público em geral. Quais tipos de formulários você precisa criar? Simples, complexos com cálculos. Que tipo de informações você precisa coletar nos formulários? Texto, números, datas, arquivos. Quais as funcionalidades essenciais para você? O nosso público vão ser pequenas e médias empresas, né, que têm a necessidade de criar formulários de pesquisa e formulários de cadastros de usuários online. Entendi. Pequenas e médias empresas, PMEs, são um público com grande potencial para um sistema de gerenciamento de formulários. Para definirmos melhor as funcionalidades, que tal pensarmos em alguns cenários específicos? Formulários de pesquisa. Qual o tipo de pesquisa que as PMEs costumam realizar? Satisfação do cliente, pesquisa. Aí a gente precisa dos tipos de campos de um form HTML. Você poderia, por favor, listar todos os tipos de campos, quais os campos de formulário HTML? Campos de formulário HTML. Uma visão geral. Os campos de formulário HTML são elementos essenciais para coletar dados dos usuários em um site. Cada tipo de campo serve a uma finalidade específica, permitindo que você capture informações de diversas naturezas. Tipos de campos de formulário HTML. Campo de texto. Text. Utilizado para entrada de texto curto, como nomes, endereços ou qualquer outro texto simples. Exemplo. Campo de senha. Password. Captura senhas, ocultando os caracteres digitados por asteriscos ou pontos. Exemplo. Caixa de texto. Textareia. Permite a entrada de grandes quantidades de texto, como mensagens ou descrições. Exemplo. Botão de rádio. Rádio. Permite a seleção de apenas uma opção entre várias. Exemplo. Masculino-feminino. Caixa de seleção. Checkbox. Permite a seleção de múltiplas opções. Exemplo. Leitura esportes. Lista descendente. Select. Apresenta uma lista de opções das quais o usuário pode selecionar apenas uma. Exemplo. Botão. Button. Envia o formulário ou executa uma ação específica. Exemplo. Enviar. Outros tipos. File. Para upload de arquivos. Date. Para escolher uma data. Number. Para inserir números. E-mail. Para inserir endereços de e-mail. URL. Para inserir URLs. Color. Para escolher uma cor. Range. Para selecionar um valor em um intervalo. Escolhendo o tipo de campo certo. A escolha do tipo de campo depende do tipo de informação que você deseja coletar. Por exemplo, nome, campo de texto, senha, campo de senha, mensagem, caixa de texto, gênero, botões de rádio, hobbies, caixas de seleção, país, lista descendente, considerações adicionais. Placeholder. Adiciona um texto de dica dentro do campo para orientar o usuário. Required. Torna o campo obrigatório. Muito bom, então a gente pegou essa imagem aqui do Pinterest e nela tem os estados, tá, de um campo de formulário, e aí a gente pede aqui ao Gemini para explicar para a gente sobre esses estados, né? Analisando os estados de um campo de formulário, a imagem apresenta uma visualização dos diferentes estados que um campo de formulário pode assumir em uma interface digital. Cada estado indica uma interação específica do usuário com o campo ou uma condição particular do sistema. Vamos analisar cada estado. Estados básicos de interação. Default. Este é o estado padrão do campo, quando o usuário ainda não interagiu com ele.
Ele geralmente apresenta um visual neutro e sem destaque. Hover. Quando o cursor do mouse passa sobre o campo, ele entra no estado Hover. Esse estado costuma indicar ao usuário que o campo está pronto para receber uma interação, como um clique. Focused. Ao clicar no campo ou pressionar a tecla Tab para navegar até ele, o campo passa para o estado Focused. Isso indica que o campo está ativo e pronto para receber a entrada do usuário. Typing. Enquanto o usuário está digitando no campo, ele está no estado Typing. Esse estado pode apresentar um cursor piscando ou outras indicações visuais de que o texto está sendo inserido. Estados relacionados à validação. Entered. Após o usuário terminar de digitar e sair do campo, ele pode entrar no estado Entered. Esse estado indica que o campo foi preenchido, mas a validação dos dados ainda não ocorreu. Typed. Similar ao Entered, mas com a diferença de que o estado Typed pode indicar que o campo foi preenchido e a validação já ocorreu, sendo válida. Error. Se os dados inseridos no campo não forem válidos, o campo entrará no estado Error. Esse estado é geralmente indicado por uma cor vermelha, um ícone de erro ou uma mensagem de erro explicando o problema. Confirmed. O oposto do error, o estado Confirmed, indica que os dados inseridos são válidos e foram confirmados. Geralmente, ele é representado por uma cor verde, um ícone de checkmark ou uma mensagem de sucesso. Outros estados. Disabled. Campos desabilitados não podem ser editados pelo usuário. Eles são geralmente usados para exibir informações que não podem ser alteradas, ou para campos que só devem ser preenchidos em determinadas condições. Nope. Esse estado pode ser uma variação do disabled ou do error, indicando que a ação realizada pelo usuário não é válida ou não pode ser realizada. Yay! Similar ao confirmed, mas com uma linguagem mais informal, indicando uma ação bem-sucedida. Importância dos estados. A visualização clara desses estados é fundamental para uma boa experiência do usuário. Ao entender o estado de cada campo, o usuário pode identificar erros rapidamente. Ao ver um campo em vermelho, o usuário sabe imediatamente que há um problema com os dados inseridos. Saber quando um campo está ativo, o estado Focused, indica que o campo está pronto para receber a entrada do usuário. Compreender o status de um processo. O estado Confirmed indica que um passo foi concluído com sucesso. Em resumo, os estados de um campo de formulário são como sinais de trânsito que guiam o usuário durante a interação com a aplicação. Ao entender esses estados, os designers podem criar interfaces mais intuitivas e eficientes. Gostaria de explorar algum desses estados em mais detalhes? Por exemplo, Muito bom, hein? Aí eu pedi ela para listar os estados acima em ordem do texto, né? Para a gente saber quais são os estados que vêm na sequência, né? E aí, legal, ele listou para a gente aqui e vai dando as explicações. E à medida que a gente vai avançando, né, vamos detalhando aqui cada função importante para o desenvolvimento do sistema de formulários, né? Porque, primeiramente, a gente precisa definir qual é o objetivo do sistema e, em segundo momento, a gente já começa a ir para as partes mais básicas ali, quais são os campos do formulário, quais são os tipos de informações que esses campos recebem, e aí a segunda etapa é o tipo de validação daquele formulário, né? Primeiro a gente pode listar os exemplos, né? Campo de texto só aceita texto, campo de número só aceita número e assim por diante. Legal, agora a gente vai pro tipo de validação, né, de cada campo no formulário, e aí vamos ver agora os exemplos que ela cita. Exemplos de validação para os campos de formulário. A validação de campos em formulários é crucial para garantir a qualidade dos dados inseridos pelos usuários e evitar erros no sistema. A seguir, apresentamos alguns exemplos de validação para os diferentes tipos de campos, considerando os estados apresentados anteriormente. Campos de texto. Obrigatoriedade. O campo deve ser preenchido. Tamanho mínimo/máximo. O texto deve ter um número mínimo e máximo de caracteres. Formato. O texto deve seguir um determinado formato. E-mail, CPF, data, etc. Existência. O valor inserido deve existir em uma base de dados. Por exemplo, um nome de usuário. Unicidade. O valor inserido não pode ser duplicado. Por exemplo, um endereço de e-mail.
Campos numéricos. Obrigatoriedade. O campo deve ser preenchido. Faixa de valores. O valor deve estar dentro de um intervalo específico. Por exemplo, idade entre 18 e 120 anos. Tipo de número. O valor deve ser um número inteiro, decimal ou com um determinado número de casas decimais. Campos de data. Formato. A data deve seguir um formato específico. D para MM para receber um link de redefinir senha. MM para receber um link de redefinir senha. Validade. A data deve ser válida, existir no calendário. Faixa de datas. A data deve estar dentro de um intervalo específico. Por exemplo, datas futuras. Campos de seleção. Obrigatoriedade. Deve ser selecionada uma opção. Múltipla seleção. Se permitir múltiplas seleções, o número mínimo e máximo de opções pode ser definido. Exemplos práticos. Campo de e-mail. Obrigatório, formato válido. Endereço de e-mail removido, existência do domínio. Campo de senha. Obrigatório. Mínimo de 8 caracteres, pelo menos um número e uma letra maiúscula. Campo de data de nascimento. Obrigatório. Formato D/MM/IAA. Data válida. Idade mínima de 18 anos. Campo de CEP. Obrigatório. Formato válido. XXXXXXXXX. Existência do CEP em uma base de dados. Implementando a validação. A validação pode ser realizada tanto no lado cliente JavaScript, quanto no lado servidor. A validação no cliente proporciona um feedback instantâneo ao usuário, enquanto a validação no servidor garante a segurança dos dados antes de serem armazenados. JavaScript. HTML. Perfeito, muito bom, muito bom. Vamos agora fazer uma validação considerando a tecnologia Vue.js. Você poderia exemplificar um exemplo de validação de formulário utilizando Vue? Validação de formulários com Vue.js. Um exemplo completo com Vue. JS, a validação de formulários se torna intuitiva e eficiente graças à sua declarativa e reatividade. Vamos construir um exemplo prático de validação de um formulário simples, utilizando as ferramentas nativas do Vue e o plugin Validate para uma validação mais robusta. 1. Configuração do projeto. Assumindo que você já possui um projeto Vue. JS configurado, vamos instalar o Validate. 2. Criação do componente. Export default data. Return form, name, email, validations, form, name, required, email, computed, errors, constant. Utilizamos o Validate para definir as regras de validação de forma declarativa. Regras de validação. As regras required e email são importadas do Validate e aplicadas aos campos name e email. Computed errors. Calcula os erros de cada campo e os armazena em um objeto. Classes condicionais. As classes isInvalid e InvalidFeedback são utilizadas para estilizar os campos com erro e exibir as mensagens de erro. Handle Submit. Ao submeter o formulário, o método $wait$touch força a validação de todos os campos e verifica se o formulário é válido. Personalização. Mensagens de erro. Você pode personalizar as mensagens de erro definindo-as no objeto Messages do Validate. Regras customizadas. Crie suas próprias regras de validação utilizando funções JavaScript. Async Validation. Realize validações assíncronas. Como verificar a disponibilidade de um nome de usuário em uma API. Benefícios do Validate. Declarativo. As regras de validação são definidas diretamente no componente. Reativo. As mensagens de erro são atualizadas automaticamente quando os valores dos campos mudam. Extensível. Permite criar regras de validação customizadas. Integração com Vue. Se integra perfeitamente com o ecossistema Vue. Observações. Este é um exemplo básico. Você pode adicionar mais campos, regras de validação e personalizações de acordo com suas necessidades. Explore a documentação do Validate para descobrir todas as suas funcionalidades. Legal, mostra pra gente um exemplo de validação assíncrona utilizando o Vue.js. Validação assíncrona com Vue. JS. Um exemplo completo. A validação assíncrona em formulários Vue.
JS é essencial quando precisamos verificar a disponibilidade de um dado em uma base de dados ou em uma API externa. Por exemplo, ao criar um cadastro de usuário, você precisa verificar se o nome de usuário escolhido já existe. Vamos construir um exemplo prático. Cenário: temos um campo nome de usuário e queremos verificar se o nome já está em uso em uma API fictícia. Username Availability faz uma requisição à API para verificar a disponibilidade do nome de usuário. 2, estado de carregamento. A flags checking é utilizada para mostrar um indicador de carregamento enquanto a requisição está sendo feita. 3, gerenciamento de erros. O bloco try.catch captura possíveis erros durante a requisição e exibe uma mensagem de erro. 4, desabilitação do botão. O botão de envio é desabilitado enquanto a verificação está em andamento ou se houver um erro. 5, feedback ao usuário. A mensagem de erro é exibida abaixo do campo de entrada. Pontos importantes. Axios. Utilizamos o Axios para fazer as requisições HTTP, async/await. Simplifica o código assíncrono. Gerenciamento de estado. As variáveis username error e ischecking controlam o estado do componente e a exibição de mensagens. Feedback visual. A classe error pode ser estilizada para destacar a mensagem de erro. Melhorias. Debouncing. Para evitar muitas requisições à API, você pode utilizar uma técnica chamada debouncing, que aguarde um tempo antes de disparar a requisição após a última digitação do usuário. Validate. Para uma validação mais robusta e customizável, você pode utilizar o Validate. Integração com bibliotecas UI. Frameworks como Voitify e Bootstrap oferecem componentes pré-construídos para formulários e mensagens de erro, de validação assíncronas de forma mais concisa. Conclusão. A validação assíncrona é uma parte fundamental de muitos formulários web. Com Vue.to.js e ferramentas como Axios e Validate, você pode implementar essa funcionalidade de forma eficiente e elegante. Gostaria de ver mais exemplos ou aprofundar algum aspecto específico da validação assíncrona em Vue? Próximos passos para o seu gerador de formulários online. Com os fundamentos de campos e validações bem estabelecidos, podemos avançar para as próximas etapas do seu gerador de formulários online. Eis algumas sugestões e considerações. 1. Interface de criação de formulários. Editor visual intuitivo. Permita que os usuários arrastem e soltem elementos para construir o formulário, visualizando as mudanças em tempo real. Biblioteca de campos. Ofereça uma variedade de tipos de campos, texto, número, data, seleção múltipla, etc., com opções de personalização. Lógica condicional. Implemente a capacidade de exibir ou ocultar campos com base em respostas anteriores. Temas e estilos. Permita que os usuários personalizem a aparência do formulário com diferentes temas e estilos. 2. Gerenciamento de formulários. Armazenamento. Armazene os formulários criados em um banco de dados, permitindo que os usuários os editem e dupliquem. Compartilhamento. Ofereça opções para compartilhar os formulários gerados por e-mail, link ou embed em um site. Coleta de dados. Armazene as respostas dos formulários em um local seguro e organizado, permitindo a geração de relatórios e análises. 3. Funcionalidades avançadas. Integrações. Permita que os usuários integrem seus formulários com outras ferramentas, como plataformas de e-mail marketing, planilhas e sistemas de CRM. Automação. Crie fluxos de trabalho automatizados com base nas respostas dos formulários, como envio de e-mails de confirmação ou atualização de um banco de dados. Pagamentos. Integre uma solução de pagamento para criar formulários de pagamento. Análises. Ofereça ferramentas de análise para que os usuários possam acompanhar o desempenho de seus formulários e obter insights sobre os dados coletados. 4. Considerações técnicas. Framework. Utilize um framework JavaScript como Vue, JS, React ou Angular para construir a interface do usuário e gerenciar a lógica do aplicativo. Back-end. Escolha uma tecnologia back-end como Node, JS, Python, Django ou Flask, ou Ruby on Rails para gerenciar o armazenamento de dados, a lógica do servidor e as integrações. Banco de dados. Utilize um banco de dados relacional, MySQL, PostgreSQL ou NoSQL, MongoDB, para armazenar os dados dos formulários e das respostas. Segurança. Implemente medidas de segurança robustas para proteger os dados dos usuários, como criptografia e autenticação. Tecnologias e ferramentas. Front-end.
Vue, JS, React, Angular, HTML, CSS, JavaScript, Backend, Node, JS, Python, Ruby on Rails, Express, JS, Django, Flask, Banco de Dados, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Cloud Storage, AWS S3, Google Cloud Storage, Pagamentos, Stripe, PayPal, E-mail, SendGrid, Mailgun. Recursos adicionais. Bibliotecas de componentes UI, Material UI, Bootstrap, Anti-Design, ferramentas de design, Figma, Adobe XD, ferramentas de versionamento, Git, comece com um MVP, Minimum Viable Product. Funcionalidades essenciais. Criação de formulários simples, visualização de respostas e compartilhamento. Design intuitivo. Foque em uma interface fácil de usar. Feedback dos usuários. Colete feedback dos usuários para aprimorar o produto. Itere e melhore. Agilidade. Utilize metodologias ágeis para desenvolver e entregar novas funcionalidades rapidamente. Atualizações frequentes. Mantenha seu produto atualizado com novas funcionalidades e correções de bugs. Lembre-se, a chave para o sucesso de um gerador de formulários online é oferecer uma experiência intuitiva e flexível para os usuários, além de garantir a segurança e a confiabilidade dos dados. Gostaria de discutir alguma dessas etapas em mais detalhes ou explorar outras possibilidades? Algumas perguntas para te ajudar a definir melhor o seu projeto. Qual o público-alvo do seu gerador de formulários? Quais são as principais funcionalidades que você gostaria de oferecer? Que tipo de integrações você considera essenciais? Qual é o seu nível de experiência em desenvolvimento? Legal, vamos falar agora sobre o editor visual e intuitivo, né? No nosso editor, ele tem um menu superior onde vamos armazenar a lista de banners, os arquivos e formas de edição. Organizando o menu superior do editor visual. Uma abordagem estruturada, excelente. O menu superior é um elemento crucial na interface do usuário de um editor visual, pois é a porta de entrada para as principais funcionalidades. Ao organizar de forma clara e intuitiva, você facilita a vida do usuário e aumenta a usabilidade da sua ferramenta. Considerações para a organização. Frequência de uso. Coloque as ferramentas mais utilizadas no início do menu, para que sejam facilmente acessíveis. Relação entre as ferramentas. Agrupe ferramentas relacionadas em submenus para evitar sobrecarregar o menu principal. Clareza e concisão. Utilize rótulos claros e concisos para cada item do menu, evitando termos técnicos que possam confundir o usuário. Ícones. Utilize ícones intuitivos para representar cada ferramenta, complementando os rótulos e agilizando a identificação. Estrutura sugerida para o menu superior. Vírgula. Arquivo. Novo projeto. Abrir projeto. Salvar projeto. Exportar projeto. Importar projeto. Configurações. Ajuda. 2, editar. Desfazer. Refazer. Cortar. Copiar. Colar. Selecionar tudo. Buscar e substituir. 3, visualizar. Zoom in /out. Modo tela cheia. Mostrar /ocultar grid. Alinhar. Elementos. Distribuir. Elementos. 4, elementos. Texto. Imagem. Formas. Vídeo. Áudio. Botões. Listas. Tabelas. 5, banners. Criar banner. Editar banner. Deletar banner. Biblioteca de banners. Denscreis. Configurações de banner. 6, arquivos. Carregar arquivos. Gerenciar arquivos. Biblioteca de arquivos. Configurações de arquivos. Perfeito, muito bom. Agora que a gente utilizou como base o editor de banners, a gente vai aplicar a mesma pergunta, né, para o editor de usuários e vamos ver quais são as considerações aqui do Gemini. Organizando a lista de formulários no editor visual. Sugestões e considerações. A criação de um editor visual intuitivo para gerenciar formulários é um passo crucial para o seu projeto. A forma como você organiza a lista de formulários, os arquivos e as opções de edição terá um impacto direto na experiência do usuário.
Opções para armazenar a lista de formulários. Vírgula, menu superior. Prós. Acesso rápido e constante à lista de formulários, facilitando a navegação entre eles. Contras. Pode ocupar muito espaço na tela, especialmente se houver muitos formulários. É necessário um sistema de busca eficiente para localizar formulários específicos. 2, barra lateral. Prós. Mantém a lista de formulários sempre visível, sem ocupar muito espaço na área de trabalho principal. Permite organizar os formulários em categorias ou pastas. Contras. Pode limitar o espaço disponível para o editor de formulários, especialmente em telas menores. 3, modal. Prós. Ocupa menos espaço na tela quando não está em uso. Permite filtrar e ordenar os formulários. Contras. Requer uma ação do usuário para acessar a lista, o que pode ser menos intuitivo para alguns usuários. 4, combinação. Prós. Permite combinar as vantagens de cada opção, por exemplo, uma barra lateral com os formulários mais recentes e um modal para acessar a lista completa. Contras. Pode tornar a interface mais complexa. Considerações adicionais. Hierarquia. Se você permitir que os usuários criem pastas para organizar seus formulários, é importante criar uma hierarquia clara e intuitiva. Busca. Implemente uma função de busca robusta para que os usuários possam encontrar rapidamente os formulários desejados. Filtros. Permita que os usuários filtrem a lista de formulários por diversos critérios, como data de criação, status, tipo de formulário, etc. Ações em lote. Facilite a realização de ações em lote, como duplicar, excluir ou exportar vários formulários ao mesmo tempo. Exemplo de estrutura de dados. Apresenta os formulários em uma tabela com colunas para nome, data de criação, status, etc. Lista. Apresenta os formulários em uma lista simples, com o nome do formulário e um ícone para cada ação. Editar, duplicar, excluir. Cards. Apresenta os formulários em cards com informações resumidas, como título, miniatura e data de criação. Exemplo de interface. Tecnologias para implementação. Vue. JS. Oferece componentes e diretivas para criar interfaces complexas e interativas. React. Permite a criação de componentes reutilizáveis e a atualização da interface de forma eficiente. Angular. Ideal para grandes aplicações com um framework completo e robusto. Próximos passos. Definir a estrutura de dados. Decida como você irá armazenar os dados dos formulários e suas configurações. Escolher a tecnologia. Selecione a tecnologia front-end mais adequada para o seu projeto. Desenvolver a interface. Crie a interface do usuário para a lista de formulários, considerando as opções de organização e interação. Implementar a lógica. Crie a lógica para adicionar, editar, excluir e duplicar formulários. Gostaria de discutir alguma dessas opções em mais detalhes? Podemos explorar juntos a melhor forma de implementar a lista de formulários no seu editor visual. Algumas perguntas para te ajudar a definir melhor suas necessidades. Qual o tamanho médio da lista de formulários que você espera ter? Quais são as ações mais comuns que os usuários realizarão com os formulários? Que tipo de informações adicionais você gostaria de exibir na lista de formulários? Por exemplo, número de respostas, data da última edição. Com base em suas respostas, podemos refinar as sugestões e criar uma solução personalizada para o seu projeto. Considerando que o Vue.js vai ser o nosso framework, quais bibliotecas você me indica a utilizar o Vue para a criação de front-end? Por exemplo, biblioteca de validação, biblioteca de criação de design e coisas semelhantes referentes a front-end. Escolhendo as bibliotecas ideais para o seu projeto Vue. JS, com o Vue. JS como base, podemos construir um editor de formulários visualmente atraente e funcional. Vamos explorar algumas bibliotecas que podem te auxiliar nessa jornada. Bibliotecas de validação. Vuelidate, uma das bibliotecas mais populares para validação em Vue. JS permite definir regras de validação de forma declarativa, tornando o código mais limpo e fácil de manter. Vvalidate, outra excelente opção, com suporte a várias linguagens e personalização de mensagens de erro. Formkit,
uma biblioteca flexível que permite criar formulários complexos com validação customizada. Bibliotecas de UI, User Interface, Vuetify, um framework UI completo, com componentes Material Design, oferecendo uma ampla... Perfeito. Explique como implementar o Bootstrap View para o nosso projeto. Implementando Bootstrap View no seu projeto Vue, JS/Mail durante a Bootstrap View é uma combinação poderosa do popular framework CSS Bootstrap com o framework JavaScript Vue, JS. Ele oferece componentes pré-construídos que facilitam a criação de interfaces de usuário atraentes e responsivas. Passo a passo. Instalação. 2. Importação. No seu arquivo principal, geralmente main.js, importe os componentes e estilos do Bootstrap View. Voe link para .use. Explique como utilizar o View Router no meu projeto. Parece que houve um pequeno engano. Utilizando o Vue Router no seu projeto Vue JS, o Vue Router é um roteador oficial do Vue JS que permite criar Single Page Applications, SPAS, dinâmicas e intuitivas. Com ele, você pode gerenciar as rotas da sua aplicação, ou seja, as diferentes páginas ou visões que o usuário pode acessar. Por que utilizar o Vue Router? Navegação intuitiva. Permite que o usuário navegue entre as diferentes páginas da aplicação sem recarregar a página inteira. Organização do código. Ajuda a organizar o código da sua aplicação, separando os componentes por rota. SEO. Com a renderização do servidor, SSR, o Vue Router pode melhorar o SEO da sua aplicação. Configurando o Vue Router. Instalação. 2. Importar e usar. Vue link para .use. Explique como utilizar o FormKit no meu projeto utilizando Vue.js. Vue. JS. Um guia completo. O FormKit é uma biblioteca de formulários de código aberto para Vue, JS, que visa simplificar e acelerar o desenvolvimento de formulários complexos e personalizados. Ele oferece uma API intuitiva e uma série de recursos avançados, como validação, temas e geração de formulários a partir de JSON. Por que usar FormKit? Desenvolvimento rápido. Construa formulários complexos com menos código. Flexibilidade. Personalize completamente a aparência e o comportamento dos seus formulários. Validação robusta. Defina regras de validação personalizadas e exiba mensagens de erro claras. Geração de formulários. Gere formulários dinamicamente a partir de dados JSON. Vue Draggable. Arrastando e soltando com Vue. JS. Vue Draggable é uma biblioteca leve e poderosa para Vue. JS que permite criar interfaces de arrastar e soltar de forma intuitiva e fácil. Com ele, você pode reorganizar listas, criar interfaces de construção de formulários visuais e muito mais. Como funciona? Componentes. Fornece componentes prontos para uso como Vue4 e Draggable. Eventos. Dispara eventos como Start, Add, Remove e Update durante o processo de arrastar e soltar. Opções de personalização. Permite personalizar a aparência, o comportamento e as funcionalidades dos elementos arrastáveis. Cenários de uso comuns. Reorganização de listas. Crie listas ordenáveis onde os itens podem ser arrastados para novas posições. Construtores visuais. Permita que os usuários criem interfaces arrastando e soltando componentes. Gerenciamento de tarefas. Crie quadros de Kanban onde as tarefas podem ser movidas entre colunas. Editor de formulários. Permita que os usuários reorganizem os campos de um formulário. Agora vamos para o Axios. Explique como funciona o Axios no Vue.js. JS. Fazendo requisições HTTP com facilidade. O Axios é uma biblioteca JavaScript popular para fazer requisições HTTP, tanto em navegadores quanto em ambientes Node.js. Ele é amplamente utilizado em projetos Vue.js devido à sua facilidade de uso e à sua integração com as promises do JavaScript. Por que usar Axios com Vue.js? Facilidade de uso. A sintaxe do Axios é intuitiva e fácil de aprender. Promises.
Retorna promessas, o que permite lidar com requisições assíncronas de forma elegante. Interceptores. Permite interceptar requisições e respostas para adicionar headers, transformar dados, etc. Suporte a diferentes métodos, HTTP, GET, POST, PUT, DELETE e muitos outros. Como usar o Axios em um projeto Vue? O Axios. Interceptores. Use interceptores para adicionar headers, transformar dados ou autenticar requisições. Configurações globais. Configure defaults para todas as requisições, como base URL, headers, etc. Cancelamento de requisições. Cancele requisições em andamento. Suporte a Form Data. Envie dados em formato Form Data para uploads de arquivos. Boas práticas. Gerencie o estado de carregamento. Mostre um indicador de carregamento enquanto a requisição está em andamento. Lidere com erros. Implemente mecanismos de tratamento de erros para informar o usuário ou registrar logs. Utilize interceptores. Centralize a lógica de interceptação de requisições e respostas. Considere usar um wrapper. Crie um wrapper para o Axios para facilitar a utilização em toda a aplicação. Em resumo, o Axios é uma ferramenta poderosa e fácil de usar para fazer requisições HTTP. Dando continuidade aqui, o que nós precisamos agora é de uma lista dos usuários dos sistemas que funcione como algo semelhante a uma rede social, na qual esses usuários podem interagir, trocar projetos entre si ou trabalhar em equipe em cima de um projeto. Implementando um feed de usuários e projetos em Vue. JS com Axios. Compreendendo o problema. Para criar um feed de usuário semelhante a uma rede social em Vue. JS, precisamos de back-end. Um servidor para armazenar informações sobre usuários, projetos e suas interações. Front-end. Vue.js. Uma interface para exibir os usuários, projetos e permitir as interações. Axios. Para fazer requisições HTTP ao back-end e buscar os dados necessários. Estrutura básica. Modelo de usuário. Nome, e-mail, avatar, projetos, array de objetos. Modelo de projeto. Título, descrição, autor, colaboradores, arquivos, rotas do back-end, /users. Para obter a lista de todos os usuários, /projects. Para obter a lista de todos os projetos ou projetos de um usuário específico, /projects, /id. Para obter detalhes de um projeto específico, outras rotas. Para criar, editar, deletar usuários e projetos, adicionar colaboradores, busca. Implementar uma caixa de busca para encontrar usuários e projetos. Filtros. Permitir filtrar os resultados por diferentes critérios. EG. Linguagem de programação. Data de criação. Notificações. Informar os usuários sobre novas atividades. EG. Novos projetos, comentários, solicitações de colaboração. Mensagens. Implementar um sistema de mensagens privadas entre os usuários. Permissões. Controlar quais usuários podem ver e editar quais projetos. Considerações. Estado. Utilizar Vuex para gerenciar o estado da aplicação, especialmente para dados que são compartilhados entre componentes. Componentes. Criar componentes reutilizáveis para representar usuários, projetos, feeds, etc. Autenticação. Implementar um sistema de autenticação para proteger os dados dos usuários. WebSocket. Utilizar o WebSocket para implementar funcionalidades em tempo real, como chat e notificações. Bibliotecas úteis. Vuex. Gerenciamento de estado. Vue Router. Navegação entre as diferentes páginas da aplicação. Socket.io. Comunicação em tempo real. Vuetify. Framework UI para construir interfaces rapidamente. Próximos passos. Detalhar a arquitetura do back-end. Escolher uma tecnologia, Node.js, Python, etc. E um banco de dados, MongoDB, PostgreSQL, etc. Implementar as rotas do back-end. Criar as rotas para gerenciar os usuários e projetos. Desenvolver a interface do usuário. Criar componentes para exibir os dados e permitir as interações. Implementar as funcionalidades. Adicionar as funcionalidades de busca, filtros, notificações, etc. Lembre-se, este é apenas um ponto de partida. A complexidade da sua aplicação dependerá das suas necessidades específicas.
Criar uma página é bastante importante para divulgar e para publicar os formulários de acesso ao público. Criando uma página para divulgar e publicar formulários. Um guia completo. A importância de uma página dedicada para seus formulários. Uma página específica para seus formulários oferece diversos benefícios como: visibilidade. Centraliza todos os seus formulários em um único lugar, facilitando o acesso do público. Organização. Permite organizar os formulários por temas, categorias ou datas, melhorando a experiência do usuário. Profissionalismo. Transmite uma imagem mais profissional e organizada da sua empresa ou projeto. Análise. Facilita o acompanhamento das respostas e a análise dos dados coletados. Elementos essenciais de uma página de formulários. Precisamos criar uma forma de publicar o formulário para que os usuários finais tenham acesso a essa funcionalidade do sistema. A publicação de formulários para acesso do usuário final envolve mais do que apenas criar o formulário. É preciso garantir que ele seja visível, o usuário saiba onde encontrar o formulário. Acessível. O formulário deve carregar rapidamente e ser fácil de usar em diferentes dispositivos. Seguro. Os dados coletados devem ser protegidos e armazenados de forma segura. Integrado. O formulário. Criando uma página para publicar formulários. Um guia completo. Entendendo o objetivo. Queremos criar uma página onde os usuários possam acessar e preencher formulários, publicando seu gerador de formulários online. Um guia completo. Parabéns por concluir seu gerador de formulários. Publicar ele online para seus usuários é o próximo passo crucial. Ideais para uma página de formulário online. Para disponibilizar seu formulário online de forma eficaz e garantir uma boa experiência para os usuários, sua página deve conter os seguintes elementos. 1. Título claro e conciso. Objetivo. Informar claramente o propósito do formulário. Exemplo. Formulário de cadastro. Pesquisa de satisfação. Solicitação de orçamento. 2. Descrição detalhada. Informações. Explique o que o usuário encontrará ao preencher o formulário. Benefícios. Destaque os benefícios que o usuário terá ao participar. Exemplo. Preencha este formulário para receber um orçamento personalizado e sem compromisso. 3. O formulário. Campos. Organize os campos de forma lógica e intuitiva. Tipos de campos. Utilize os tipos de campos adequados. Texto, número, data, etc. Validação. Implemente validação para garantir que os dados inseridos sejam corretos. Exemplo. Nome completo. E-mail, telefone, mensagem. 4. Botão de envio. Chamada para ação. Utilize um texto claro e conciso como enviar, confirmar ou solicitar. Destaque visual. Use cores e tamanhos que chamem a atenção do usuário. 5. Mensagem de confirmação. Feedback. Após o envio do formulário, exiba uma mensagem confirmando o recebimento. Próximos passos. Informe o usuário sobre os próximos passos. e.g., você receberá uma resposta em até 48 horas. 6. Informações de contato. Contato. Forneça informações sobre como entrar em contato caso o usuário tenha dúvidas. Exemplo. E-mail, telefone, endereço. 7. Política de privacidade. Transparência. Informe como os dados coletados serão utilizados e armazenados. Link. Inclua um link para sua política de privacidade completa. Elementos opcionais mais recomendados. Progresso. Indique visualmente o progresso do usuário ao preencher o formulário. Campos condicionais. Mostre ou esconda campos dependendo das respostas anteriores. Campos de validação. Exiba mensagens de erro em tempo real para os campos inválidos. Design responsivo. Adapte o formulário para diferentes tamanhos de tela. Priorize a experiência do usuário, tornando o formulário fácil de entender e preencher. Acessibilidade. Certifique-se de que o formulário seja acessível a pessoas com deficiência. Segurança. Proteja os dados dos usuários implementando medidas de segurança adequadas. Análise. Utilize ferramentas de análise para acompanhar o desempenho do seu formulário e coletar insights sobre seus usuários. Ferramentas para a criação de formulários. Google Forms. Fácil de usar e gratuito. Typeform.
Cria formulários interativos e personalizados. Envio de um formulário. Parabéns por ter chegado nessa etapa. A página de confirmação é crucial para oferecer uma boa experiência ao usuário e garantir que ele entendeu que suas informações foram recebidas. Elementos essenciais. Mensagem de confirmação clara. Utilize frases curtas e diretas, como seu formulário foi enviado com sucesso, ou obrigado por entrar em contato. Utilize emojis ou ícones positivos para reforçar a mensagem. Resumo dos dados. Exiba os dados mais importantes que o usuário inseriu no formulário. Isso serve como uma confirmação visual e permite que o usuário verifique se as informações estão corretas. Próximos passos. Informe o usuário sobre o que acontecerá a seguir. Por exemplo, você receberá um e-mail de confirmação em breve ou um de nossos atendentes entrará em contato. Chamada para a ação. Opcional. Se houver outras ações que o usuário possa realizar, como visitar outra página ou assinar uma newsletter, inclua um botão de chamada para a ação. Exemplo de estrutura HTML. Considerações adicionais. Design. Mantenha o design da página de confirmação alinhado. PHP. Se estiver usando PHP, utilize variáveis de seção ou get/post para passar os dados da página do formulário para a página de confirmação. Outras linguagens. A lógica será similar, dependendo da linguagem de programação que você está utilizando. Exemplo em JavaScript. Simplificado. // Exibir os dados na página de confirmação const resumo igual a document.getElementById de resumo. Resumo.innerHTML igual a chave que fecha. Lembre-se, a forma exata de implementar isso. Por exemplo, posso te ajudar com implementação em diferentes linguagens de programação, PHP, Python, etc. Para deixar nosso sistema muito legal, vamos utilizar alguma biblioteca geradora de gráficos para mostrar os relatórios e os dados depois que o formulário foi enviado. Integrando gráficos aos seus relatórios de formulários, um guia completo. Excelente ideia! Visualizar dados em forma de gráficos é uma maneira eficaz de comunicar informações de forma clara e concisa, tornando seus relatórios mais impactantes e fáceis de entender. Por que usar bibliotecas de gráficos? Visualização intuitiva. Transforma dados numéricos em representações visuais, facilitando a compreensão de tendências e padrões. Personalização. Permite criar gráficos personalizados de acordo com as suas necessidades específicas. Interatividade. Muitos gráficos podem ser interativos, permitindo que os usuários explorem os dados de diferentes ângulos. Ampla variedade de tipos de gráficos, barras, linhas, pizza, dispersão e muitos outros. Quais bibliotecas escolher? Existem diversas bibliotecas de gráficos disponíveis, cada uma com suas próprias características e funcionalidades. Algumas das mais populares incluem Chart, JS, fácil de usar, leve e com uma variedade de tipos de gráficos. Ideal para projetos simples e médios. D3. Vamos utilizar então o Chart.js. Você poderia listar os tipos de gráficos dessa biblioteca? Tipos de gráficos disponíveis no Chart. JS, o Chart. JS é uma biblioteca JavaScript versátil que oferece uma ampla gama de tipos de gráficos, permitindo visualizar dados de diversas formas. Abaixo listamos os principais tipos de gráficos disponíveis. Gráficos básicos, gráfico de barras, ideal para comparar valores entre diferentes categorias. Gráfico de linha, perfeito para visualizar tendências ao longo do tempo ou mostrar a relação entre duas variáveis numéricas. Gráfico de pizza, utilizado para mostrar a proporção de partes de um todo. Gráfico de radar,
Comparar múltiplos valores de um único dado. Gráficos específicos. Gráfico de bolhas. Combina o tamanho de um ponto com um valor numérico para representar múltiplas dimensões de dados. Gráfico de dispersão. Mostra a relação entre duas variáveis numéricas. Gráfico de área. Similar ao gráfico de linha, mas a área abaixo da linha é preenchida. Gráfico de donut. Variante do gráfico de pizza, com um buraco no centro. Gráfico polar. Representa dados em um sistema de coordenadas polares. Gráficos combinados. Gráfico de barras e linha. Combina gráficos de barras e linhas em um único gráfico. Gráfico de linha e área. Combina gráficos de linha e área em um único gráfico. Escolhendo o gráfico ideal. A escolha do tipo de gráfico dependerá do tipo de dados que você deseja visualizar e da história que você quer contar. Gráfico de barras. Ideal para comparar categorias discretas. Gráfico de linha. Perfeito para mostrar tendências contínuas ao longo do tempo. Gráfico de pizza. Adequado para mostrar a composição de um todo. Gráfico de bolhas. Útil para visualizar dados com múltiplas variáveis. Tipo de dados. Quais tipos de dados você está visualizando? Numéricos, categóricos. Mensagem a ser transmitida. Qual a história que você quer contar com os dados? Público-alvo. Qual o nível de conhecimento técnico do seu público? Gostaria de explorar algum tipo de gráfico em específico ou tem alguma dúvida sobre como implementá-lo no seu projeto? Posso te ajudar com... Bem, agora que a gente está no finalzinho do desenvolvimento do sistema gerador de formulários, seria interessante que a gente tivesse uma API de inteligência artificial para gerar explicações para a gente das páginas de gráficos, transformasse isso em páginas de relatórios, só que relatórios de texto. Vamos analisar a viabilidade dessa implementação. Integrando inteligência artificial para explicar gráficos numéricos, um guia completo. Entender a necessidade de transformar dados em insights compreensíveis é fundamental. A integração de inteligência artificial para explicar gráficos numéricos é um passo significativo nessa direção. Por que usar IA para explicar gráficos? Democratização da análise de dados. Torna a análise de dados acessível a um público mais amplo, independentemente do conhecimento técnico. Insights mais profundos. A IA pode identificar padrões e correlações que podem passar despercebidos pela análise humana. Personalização. As explicações podem ser adaptadas ao nível de conhecimento do usuário. Quais são as principais abordagens? Processamento de linguagem natural, NLP. Geradores de texto. Utilizam modelos de linguagem para gerar descrições naturais dos gráficos. Exemplos. GPT-3, BERT. Desafio. Garantir que a descrição seja precisa e concisa, evitando termos técnicos. 2, visão computacional. Reconhecimento de padrões. A IA analisa o gráfico para identificar padrões visuais e relacioná-los aos dados. Exemplos. Redes neurais convolucionais. CNNS. Desafio. Lidar com a variedade de tipos de gráficos e estilos visuais. 3, modelos explicáveis. LIME. Local Interpretable Model Agnostic Explanations. Explica as predições de qualquer modelo de machine learning, incluindo aqueles usados para gerar gráficos. SHAP. Explanations. Atribui a importância de cada característica para a predição final. Desafio. Garantir que as explicações sejam compreensíveis para um público não técnico. Quais ferramentas e APIs você pode utilizar? Plataformas de nuvem. Google Cloud AI, AWS Comprehend, Azure Cognitive Services oferecem serviços de NLP e visão computacional pré-treinados. Bibliotecas de código aberto, TensorFlow, PyTorch e Scikit-learn permitem construir modelos personalizados. Ferramentas especializadas, Tableau, Power BI e outras ferramentas de Business Intelligence oferecem recursos de explicação automática de gráficos. Exemplo de implementação. Preparar os dados. Converter os dados do gráfico em um formato compreensível pela IA, por exemplo, JSON. 2, enviar os dados para a API. Utilizar a API da ferramenta escolhida para enviar os dados do gráfico. 3, obter a explicação. A API retornará uma explicação textual do gráfico. 4, apresentar a explicação. Exibir a explicação para o usuário de forma clara e concisa.
Desafios e considerações. Qualidade dos dados. A qualidade dos dados de entrada é fundamental para a qualidade da explicação. Complexidade dos gráficos. Gráficos mais complexos podem exigir modelos de IA mais sofisticados. Contexto. É importante considerar o contexto em que o gráfico está sendo apresentado para gerar explicações relevantes. Personalização. As explicações devem ser adaptadas ao nível de conhecimento do usuário. Em resumo, a integração de IA para explicar gráficos é um campo em constante evolução, com diversas ferramentas e técnicas disponíveis. Ao escolher a abordagem certa, você pode transformar seus dados em insights valiosos e acessíveis. Foi muito bom a nossa conversa. Você poderia fazer um resumo de todo esse chat em relação ao nosso gerador de formulários online? Resumo da nossa conversa sobre o gerador de formulários online. Objetivo: criar um gerador de formulários online completo e intuitivo, que permita aos usuários criar e compartilhar seus próprios formulários de forma fácil e eficiente. Pontos abordados: funcionalidades essenciais. Criação de diversos tipos de campos: texto, número, data, etc. Personalização da aparência dos formulários. Validação dos dados inseridos. Lógica condicional para exibir ou ocultar campos. Integração com bancos de dados para armazenar os dados coletados. Envio automático de e-mails de confirmação. Publicação online. Escolha da plataforma de hospedagem: Heroku, Netlify, AWS, etc. Configuração do domínio e do servidor. Otimização para SEO e performance. Segurança dos dados coletados. Página de confirmação. Mensagem de agradecimento clara e concisa. Resumo dos dados enviados pelo usuário. Informações sobre os próximos passos. Visualização de dados. Criação de relatórios personalizados. Utilização de gráficos para visualizar os dados de forma mais intuitiva. Integração com bibliotecas de gráficos como Chart, JS. Inteligência artificial. Utilização de IA para gerar explicações sobre os dados apresentados nos gráficos. Integração com APIs de IA para análise de dados e geração de insights. Próximos passos. Definir as funcionalidades prioritárias. Quais funcionalidades são mais importantes para o seu público-alvo? Escolher as tecnologias. Quais linguagens de programação, frameworks e bibliotecas serão utilizadas? Criar um protótipo. Desenvolver um protótipo para testar as funcionalidades e a interface do usuário. Definir a arquitetura. Como os diferentes componentes do sistema se comunicarão. Desenvolver a aplicação. Implementar as funcionalidades definidas. Testar e depurar. Garantir que a aplicação funcione corretamente e de forma eficiente. Lançar a aplicação. Publicar a aplicação online e divulgá-la para seus usuários. Considerações finais. Design intuitivo. A interface do usuário deve ser simples e fácil de usar. Flexibilidade. O sistema deve permitir a criação de diversos tipos de formulários. Segurança. Os dados dos usuários devem ser protegidos. Escalabilidade. O sistema deve ser capaz de lidar com um grande volume de dados e usuários. Gostaria de aprofundar algum desses pontos ou discutir novas ideias? Possíveis tópicos para... Valeu, muito obrigado. Foi muito boa a nossa conversa e até a próxima. De nada. Foi um prazer conversar com você e te ajudar com o seu projeto. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Até a próxima!